Serei bem breve. Aleluias. Versículo 3. Gênesis capítulo 45. Versículo 3. Coloca na NAR para mim. A linguagem ela é mais fácil. A ARC aqui algumas palavras é um pouco mais difícil para o entendimento. Amém? Quem puder, acompanhe no telão, até para uma leitura só. Diz assim a palavra do Senhor, até o versículo 8. E disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E os seus irmãos não lhe puderam responder. Então, de tão assustado que ficaram diante dele. Próximo. E José disse aos seus irmãos: agora chegue perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados. Não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a apresentação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande, assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim, quem fez de mim como um pai de Faraó, e o Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Capítulo 50, versículo 14. Depois disso, José voltou para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que haviam acompanhado para o sepultamento do seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso, mandaram dizer a José, o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte, próximo. É isso que vocês dirão a José, perdoe. É isso que vocês dirão a José, perdoe. Por favor. As transgressões dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe as transgressões dos servos de Deus, de seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos teus servos. Mas José respondeu: não tenha medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês na verdade planejaram o mal contra mim, porém Deus tornou o mal em bem, para fazer como estão vendo agora, e que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenha medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. E você toma seu assento, aplaudindo ao Senhor. Aleluias.
Irmãos, a história de José, ela é muito conhecida. Nós já conhecemos a história de José. Mas tem algumas situações que a passagem de José vai nos ensinar a como abrir o caminho, a como obter alguns acessos. José, ele vai ter 2 sonhos, um com os seus irmãos, depois outros sonhos com os seus irmãos, agora com o seu pai e com a sua mãe. Ambos, a Bíblia diz que eles iriam se prostrar. Depois de José ter contado os seus sonhos, ele é vendido para o Egito, para a casa de Potifar. E chegando na casa de Potifar, a palavra do Senhor vai dizer que tudo que José fazia, aonde ele colocava as mãos, o Senhor o abençoava. E por quê? A Bíblia é bem claro em dizer, porque Deus estava com José. José, para chegar antes na casa de Potifar, ele é levado para o campo para trabalhar. E quando José ele vai para o campo trabalhar, ele não coloca ali a sua condição, ele não olha para a sua condição como um escravo que ali estava. Ele não olha. Ele olha para aquilo que se precisava fazer. Fui vendido como escravo eu sou. Então hoje eu tenho um Senhor na terra. Mas ele não esquece que ele tem um Senhor no seu coração. E esse Senhor é maior do que o Senhor da terra. E nem por isso, José, ele não se limita a desobedecer ao Senhor da terra. Aquilo que lhe ordenara fazer, José colocava em prática, como da mesma forma que José colocava em prática ao pedido do seu pai. Pastor, qual é o pedido do seu pai? Os seus irmãos estavam trabalhando. Jacó, seu pai, ele pede para o seu filho José: olha, vai até o campo e traz notícia dos seus irmãos para mim. E ali José ia até o campo, via o que os seus irmãos estavam fazendo e trazia notícia para o seu pai. O que é isso? Aquilo que está liberado sobre a tua vida, aquilo que está determinado sobre a tua vida, o acesso para você obter, as cadeias vêm quebrar na tua vida, o acesso para você obter o seu crescimento espiritual, o seu crescimento profissional, o seu crescimento conjugal, o seu crescimento familiar, é fazer o melhor que tem que ser feito, independente da situação que você está. José, ele deu o melhor ali no campo, e isso despertou o olhar de Potifar. Potifar pega José e coloca na casa sua, ou na sua casa. E José, no campo, tudo se multiplicava, também na casa de Potifar, tudo também se multiplicava, porque Deus era com José. Aí eu me pergunto, por que Deus era com José? Só porque ele fazia tudo certinho? Só porque ele entendeu que um determinado tempo ele era escravo e ele servia como escravo, mas não somente como um escravo revoltado, mas sim como um escravo que faz a diferença. Por quê? Porque Deus era com José. Na situação que você encontra, na adversidade que você se encontra, seja a diferença, para que mude o ambiente da situação. Qual é o caminho? Obediência. Qual é o caminho? Faça o melhor. José fez o melhor como escravo. José fez o melhor como governante da casa de Potifar. Ali, José, ele recebeu a responsabilidade de
administrar todos os bens de Potifar. Só que ele recebe um recado: em tudo você pode colocar tuas mãos, que tuas mãos é uma bênção. Eu vejo que Deus te abençoa, e vejo que Deus me abençoa porque você está aqui, mas na minha mulher você não toca. E mais uma vez, José, ele vai fazer tudo o melhor. A Bíblia vai dizer que aquela mulher importuna José de tal maneira que a Bíblia diz que todos os dias ela ia ali no ouvido do José e dizendo para ele: deita-te comigo, deita-te comigo. Posso melhorar a palavra para você entender? Eu quero que você peque contra Deus comigo. Só que José obedeceu o seu senhor, qual? Potifar. Em tudo você pode colocar a mão, menos na minha mulher. Só que essa tentação agora não era com o seu senhor da terra chamado Potifar. Essa tentação agora era contra o Senhor que criou todas as coisas. Ele vai abrir a boca e dizer: por acaso pecaria eu contra Deus? E José, mais uma vez ali, ele entrega aquilo que ele tem de melhor. A calúnia veio. José agora se depara em uma prisão. E a Bíblia vai dizer que na prisão, José olha para aquela situação. Eu não vejo relato de murmuração. Eu não vejo praguejamento na vida de José. A Bíblia não relata. Eu não vejo José olhando para si e se vitimizando. Por que eu estou aqui? Deus, por que tanto sofrimento? Por que tanta luta? No cárcere, na cadeia, José mais uma vez entrega ali o seu melhor. Na cadeia, o que ele faz? Aonde ele colocava a mão, Deus o abençoava. Ao ponto que o chefe do cárcere, ele pega a chave de José. Toma a chave do cárcere. Cuida do cárcere para mim. Sabe o que é isso? Quando você coloca o seu coração em Deus, e você chama a existência de Deus para o ambiente que você está, Deus entra no ambiente e muda a situação. José entrou como prisioneiro, agora a chave do cárcere, da prisão, está na mão de José, e como servo de Deus, ele trabalha como chefe do cárcere, porque a chave estava nas suas mãos. Sabe o que é isso? José, ele começa a servir no cárcere. Você sabe o que é cárcere? Lugar de prova, lugar de provação, lugar de aperto, lugar de dificuldade. Quem já foi preso aqui sabe, eu nunca passei por esse caminho, não vou passar, e vocês também não vão passar, em nome de Jesus. Mas de lá do cárcere tem uma lição para mim e para você. Qual é a lição? No ambiente que você está, faça o melhor. No ambiente que você está, faça o melhor, ou seja, seja diferença, porque Deus está contigo, e Ele vai fazer da tua vida a diferença naquele ambiente, e te colocará, se possível for, a direção desse ambiente nas tuas mãos. José, a Bíblia diz, amados, que Faraó, no seu dia de ira, às vezes a gente olha para o nosso chefe, e eu estudava os meus chefes, sempre estudei o comportamento do meu chefe, para poder me poupar e entregar aquilo que ele estava me pedindo antes de pedir. Imagine o seu chefe no dia de ira, você já conhece. Você conhece quem Deus te colocou para tratar o teu coração.
o teu eu, o teu ego. A Bíblia diz que Faraó, no seu dia de ira, ele manda prender o copeiro e o padeiro. E ambos chegam aonde José estava na cadeia. E a Bíblia vai dizer que ambos têm um sonho, no mesmo dia, ambos têm um sonho. E eles chegam ali abatidos. Eles estão ali na cadeia abatidos. E José olha para eles e pergunta: por que estáis com o semblante abatido? E eles relatam: porque tivemos um sonho e não sabemos o que é. E José revela que o sonho do padeiro, em 3 dias, morrerá. E o do copeiro, será restaurada a posição a qual ele tinha, e levará o copo na mão do faraó. Chega o tempo, sai o copeiro, é morto, padeiro é morto, e o copeiro, restaurado o trabalho. Só que a Bíblia vai dizer que passa-se 2 anos, passa quantos anos? Quantos anos? 2 anos. Deixa eu te falar uma coisa: as promessas que Deus liberou sobre a tua vida, esteja paciente, esperando, seja paciente, não antecipe o tempo do Senhor, porque a palavra de Deus diz que o sonho que Deus entregou para José, ele tinha 7 anos de idade, e a Bíblia vai dizer que neste momento fazia 2 anos, depois de interpretar o sonho, a qual o copeiro estava servindo o faraó, que ele é lembrado. Porque José pediu para ele: olha, lembra-te de mim, quando fores restaurados, lembra de mim. Só que deixa eu te falar uma coisa: a promessa de Deus na minha e na tua vida não depende do homem, não depende de outro, não adianta você buscar. A promessa de Deus na minha e na tua vida é no tempo dele, é no tempo certo. E o que eu faço, pastor? Até que as promessas de Deus venham se cumprir na minha vida. Faça tudo de uma forma que agrade a Deus. Faça tudo de uma forma que agrade. A Bíblia não relata que depois que o copeiro está servindo o faraó, José chama ali os prisioneiros, e não relata, ele falou: olha, está vendo que injustiça? Eu revelei o sonho dele, agora ele está lá servindo a Deus, pedi para que ele lembrasse a faraó de mim, já passaram-se 2 anos e nada aconteceu. Então vai ter situação na minha vida e na tua vida, que nós até podemos querer nos ajudar, mas não vai adiantar nada. E o que eu faço? Continua agradando o coração de Deus. Mesmo José pedindo, ele pediu, não fez, acabou. Ele continuou servindo. Só que tem um dia que Deus ele entra. Vai ter um dia que Deus vai entrar na tua situação. Vai ter um dia que Deus vai entrar no meio dessa calúnia que você está sofrendo. Vai ter dias que Deus vai entrar dentro dessa prisão, dentro desse cálice, e vai lembrar de você, e vai criar situação para te tirar desse lugar, para te colocar a um lugar que Ele te prometeu. Até esse período chegar, não mude o semblante, não entristeça o seu coração, porque Ele vai fazer, porque a palavra dEle não volta atrás e não volta vazia. A Bíblia diz que Faraó tem um sonho. E nesse sonho ele manda chamar todos os magos, todos os adivinhadores. E ele conta o sonho. Eu tive um sonho. 7 espigas gordas, 7 espigas magras. Só que as magras comiam gordas. 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Só que as magras comiam as vacas gordas. E eu não sei o que é isso.
e pergunta para uma plateia como essa, eu quero que vocês adivinhem qual é o sonho. E ninguém falou, mata tudo. Mandou matar todos. Só que ali havia um copeiro, naquela sala. E ele vai se lembrar de quem? Ele vai lembrar de quem? Ele vai lembrar de Paulo. Ele vai lembrar de Cristina. Ele vai lembrar de Ademir. Vai lembrar de Cássia. Vai lembrar das promessas que Ele fez para a tua vida, e um dia anunciará o teu nome e te convocará para se apresentar na sala do rei. Por quê? Porque o rei precisa falar com você. Há uma situação a qual tem uma necessidade, e a chave de liberação está e vem através da tua vida. Manda chamar José. Só que para se apresentar José ao rei, José antes toma um banho, faz a barba, troca as vestes e se apresenta ao rei. O rei conta o sonho. E ele interpreta o sonho. Meu rei, não eu, mas Deus dará a resposta a Faraó. Escuta uma coisa, a minha posição não é fazer mau uso da palavra de Deus. E José diz assim, olha, o meu Deus dará resposta ao meu senhor Faraó. E a revelação é essa. As vacas magras são 7 anos de sequidão, 7 anos de fome. E as gordas, 7 anos de bonança. Só que quando Deus tem algo a mais, Ele enche ali o teu ser, e José é tomado pela presença de Deus e orienta Faraó. O sonho já estava revelado, já tinha sido interpretado. Mas deixa eu te falar uma coisa, o que Deus tem na vida de crente não é somente o básico. Deus tem algo a mais na tua vida, e foi assim na vida de José, e Ele toma a vida de José para orientar e dar a direção para aquele país, para aquela nação, através do rei. Ei, Faraó, escolhe entre os teus homem inteligente. Escolhe entre os teus homem inteligente. Para quê? Para que no tempo de bonança multiplique a semente, ao ponto de quando vir o tempo da sequidão, a tua descendência e a tua casa não passe fome. E Faraó fala assim, ó, ei, entre vocês aí, há algum homem mais inteligente que José? Há um homem mais inteligente do que este homem, a qual tem o Espírito de Deus? Silêncio. Pega o meu carro. Faraó tira o anel, coloca no dedo de José e diz, a partir de hoje, tu administrarás todas as coisas. Aqui ainda não se cumpre a promessa, nem o sonho que Deus tinha dado para Faraó. Esse era só o processo das dores, das feridas, calúnia, prisão. Aqui aparenta uma honra, aqui está determinado pelo homem. Ninguém, senão eu, Faraó, é mais importante do Egito do que você. O Egito está nas tuas mãos. O Egito está nas tuas. José, ele começa a administrar de tal forma que a fome bate, a fome chega até a terra que mana leite e mel. Jacó manda os seus filhos comprar alimento, porque a notícia chegou até ele que no Egito tinha trigo, tinha pão.
Os seus filhos é enviado, e eu quero acelerar um pouco por causa do horário. Os seus filhos, filhos de Jacó, é enviado. Não conhece José, porém José conhece. Sabe aquele ditado que quem bate esquece, quem apanha não esquece? José tinha apanhado, por isso que ele não esqueceu dos irmãos. E José que cria ali uma situação com os seus irmãos, e ele é ríspido. José é ríspido com os seus irmãos. Mas não era por vingança. Vai ter momentos que Deus vai colocar pessoas na sua frente com um coração duro. Até pessoa como José, com um coração amável, servo, reto, que fez tudo certo. José é ríspido com eles. E te digo mais, José não falava a mesma língua, José falava em egípcio, tinha um intérprete entre José, o intérprete e os irmãos. Por isso que quando os irmãos falavam, José entendia tudo, porém os irmãos não entendiam José. Deixa eu te falar uma coisa. Deus sabe o que acontece no teu coração, Cristina, mas você não conhece o que está no coração de Deus liberado para a tua vida. Só que tem um intérprete entre Deus, eu e você, quem? Jesus Cristo, o Espírito Santo. Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso intérprete, Ele é o nosso advogado. Então por isso, não queira se justificar. Não queira. José, ele cria uma situação ao ponto dos irmãos vir até o seu encontro. Vem uma vez e vem a segunda vez. Quando vem a segunda vez, aí José já não aguenta. Porque ele já tinha pedido para trazer primeiro o seu irmão mais novo, Benjamim. E quando trouxeram o Benjamim ali, ele se revela: sou eu, José, seu irmão. Imagine você buscar suprimento para matar a sua fome. E alguém olha para você e diz: sou eu, José, o seu irmão, aqueles a qual vocês venderam para o Egito. Eles não responderam nada porque ficaram pasmados. Aí José vai dizer: não se assuste, porque não foram vocês que me enviaram para cá, senão Deus que me enviou para poder salvar a vida de vocês, para poder sustentar as famílias de vocês. Não vocês me enviaram para cá, mas Deus me enviou para cá para se cumprir o sonho que Ele me deu quando eu tinha 17 anos. Só que olhe para cá. Nessa segunda vez que os seus irmãos vieram, o seu pai manda algumas especiarias. Porque eles pediram: eu quero o Benjamim. José pediu: eu quero o Benjamim aqui. E existia um voto ali entre Rubem e seu pai, que eles iriam e voltariam. Só que José falou: ó, vai ficar Simeão, se não me falha a memória, aqui comigo preso, e eu quero que traga Benjamim. Jacó não aceitou. Passou um período, a fome apertou, e Rubem foi de novo: meu pai, eu tenho que levar Benjamim, porque o Senhor daquela terra me obrigou, e se ele não mandar, Simeão vai morrer. Eu não posso voltar sem Benjamim. Aí Jacó: então vai, porque a fome aperta. Quando Deus tem um propósito na vida de um homem, Ele aperta quem quer que for para cumprir sobre a vida. E Deus apertou Jacó
apertou os irmãos, mandou a fome em todas as nações para cumprir o sonho dele sobre a vida de José. Tem situações aqui que eu falo e já falei para alguns. Às vezes a gente passa por aperto aqui na igreja e eu falo, eu não vou te falar porque eu sei que você vai abrir a mão e não quero que você pegue prova com a sua mão, porque Deus está trabalhando, quer me ensinar algo. Mas tem coisa que Ele aperta só para te abençoar. E José manda mirra, Jacó manda mirra, manda ali algumas especiarias, e aquelas especiarias, entre elas estava o bálsamo, que representa o quê? A cura interior. E aquelas especiarias não era para os irmãos de José, é para José. José, mesmo ali como governante do Egito, dentro dele existia talvez algumas feridas que precisava ser curada, porque todo o processo deixa feridas profundas. Mas não há feridas profundas, não há mágoas que o meu Deus, o teu Deus, Ele não possa curar. Ele conhece as tuas entranhas, Ele te teceu no ventre da tua mãe, e Ele vai enviar sobre a tua vida aquilo que é necessário, só para te colocar em uma posição a qual Ele precisa. Escuta isso, Deus precisa que você esteja na posição que agrade a Ele, para Ele poder liberar sobre a tua vida aquilo que Ele prometeu. Os irmãos de José não tinham mais a preocupação com a fome. O pai é morto, Jacó é morto. E quando Jacó é sepultado, agora vem uma outra preocupação com os seus irmãos. Qual? Agora José vai nos pegar contra tudo que fizemos contra ele. Agora o homem está no poder. O homem está no poder. E ele pode, aquilo que ele determinar, os seus servos irão fazer. Ele pode estar com ódio de nós, por tudo que nós fizemos contra ele. Só que aí, entre irmãos, eles procuram José. E o pai, Jacó, dá uma ordem para os filhos, para os seus filhos. Procura José e peça perdão pelo pecado que vocês fizeram contra ele. Peça perdão pela transgressão que vocês fizeram contra o teu irmão. E diga para ele para perdoar vocês. Deixa eu te falar uma coisa. Tem palavra do pai. Ele já sabe o que vai acontecer, o que pode acontecer. No coração de José já não tinha mais nada contra os seus irmãos. Mas no coração dos seus irmãos tinha uma preocupação muito grande. E agora ele vai se vingar. E é por isso que Deus, quando Ele manda a mensagem, é porque Ele já conhece os dois extremos, os dois corações, e aquela divisão, aquela dúvida não pode permanecer entre os que servem a Deus e os que servem. Não entendi, pastor. Aqueles que servem a Deus, você não pode permanecer com dúvida. Você não pode ter ódio do teu irmão. Você não pode ter o sentimento de vingança com o teu irmão. Não pode. E Deus proporciona, coloca medo nos irmãos de José. E proporciona ali um encontro. E usa a vida do pai. Peça perdão e diga para ele perdoar. E palavra de pai é ordem. Palavra de pai é ordem. Você sabe qual é o benefício de obedecer o pai?
é trazer Deus para dentro da existência, daquela situação. Obedeci a ordem de pai, estou trazendo, vem Jesus. E José vai dizer para ele: olha, não se preocupe, não tenha medo, porque não foram vocês que me mandaram para cá. E outra, te digo mais, o que era maldição, Deus transformou em bênção. Escuta. O que era maldição, Deus transformou em bênção. E hoje eu tenho o poder para sustentar vocês, os seus filhos, a sua descendência, para salvar. Deus me trouxe aqui no Egito para trazer um grande livramento e para salvar a nação de Israel. Agora eu posso aplicar? O que tem dentro de você? Se coloque de pé. O que tem dentro de você que está impedindo as promessas de Deus te alcançar? Pense consigo. Será que é uma maldade que você fez? Será que é uma atitude que você tomou e que você precisa voltar lá e pedir perdão, liberar perdão, assim como José liberou perdão para os seus irmãos? José poderia não liberar se ele olhasse para a posição dele, mas ele sempre continuou com a mesma posição de quando chegou ao Egito. Deixa eu te falar uma coisa, não há situação que mude o teu caráter. A casa de Potifar não mudou o caráter de José. A prisão sobre a vida de José não mudou o caráter de José. Posso trazer um testemunho presente? Durante 8 anos não conhecia Jesus, eu não conhecia, mas eu trouxe para dentro da minha casa um ambiente de prostituição, porque eu traía a minha mulher. Só que aquele ambiente não mudou o caráter dela. Enquanto eu traía, ela buscava o Senhor. Enquanto eu apontava, ela se aprofundava mais ainda no Senhor. E o Senhor me fez: vai lá, conte tudo que você fez e peça perdão para ela. E assim o fiz. Sabe qual é o resultado da obediência? Uma casa estruturada. Visite o seu coração, igreja. Visite. Deus tem algo profundo para a tua vida. Ele vai fazer, Ele vai cumprir as promessas dEle sobre a tua vida. Não há quem possa impedir, senão você mesmo. Se for algo extremo, difícil, tem pastores para poder te ajudar. E te digo, eu não vou resolver, mas mediante a palavra de Deus, você vai sair daqui embasado para você mesmo resolver a sua causa e receber a sua bênção. Quem fica com essa palavra, diga amém. Curva a sua cabeça. Pai amado, que não seja as minhas mãos, Senhor, mas sim as tuas mãos, para abençoar os teus filhos. E diante dessa palavra, Pai, eu te peço, visita o